E como a senhora avalia esse ano de pandemia, as ações de saúde do município, como pensar num balanço, né? Já que a gente teve uma demanda tão grande, né? Tanto na necessidade da população lá na ponta, enfim, também servidores, a prefeitura teve que contratar mais. Eu considero, vou falar pelo lado primeiro, né? Assim, como gestora, eu já trabalhei no SUS, na Secretaria de Estado de Saúde do Estado. Sou uma apaixonada pela questão do sistema de saúde único, né? E eu acredito que esse ano, com todos os problemas, com todas as problemáticas, para o SUS foi fundamental. Para a sobrevivência do SUS e para a população entender o que é o SUS. Né? Países como os Estados Unidos, que não têm uma estrutura de saúde pública, olha o sofrimento que está. Países menores como os da Europa, né, se organizaram porque são países pequenos, com grande recurso. E um país como o nosso, quem que ficou no final da história? Eu estava conversando agora, inclusive, com um promotor que me fez uma pergunta, né? E eu até falei para ele me perguntou assim sobre, né, o que ele faz que a filha dele está com Covid, né? Eu falei, vai no Sistema Único de Saúde, vai na nossa UPA, né, que ela vai te dar os caminhos todos. Minha filha, ela teve Covid, né? Eu fiquei com suspeita de Covid e eu fiz esse caminho. E assim, impressionante. Eu não tive diferença, eu não era secretária de saúde ainda, fui para a fila, passei pela unidade, fui muito bem recebida, já saí de lá com meu kit Covid na mão, passei pela tomografia no pronto-socorro, fiz o procedimento todo. Então, eu acredito que esse ano ele foi importantíssimo para a gente mostrar a importância da saúde pública. Né? Todo mundo encara assim, veio uma pandemia, desestruturou. Muito pelo contrário, eu acredito que nós conseguimos estruturar melhor. Nós temos um trabalho agora que já é desenvolvido, precisamos inclusive falar mais, né? Que é desde o atendimento, quando ele começa na atenção básica, até chegar no hospital. Existe protocolo para tudo isso. Talvez, eu até conversei com o pessoal, nós deixamos muitas vezes talvez de divulgar muito esse trabalho. Eu tenho ido às unidades de saúde, né? E tanto que nós vamos fazer todo um processo, Deus quiser, de valorização dos profissionais da Secretaria de Saúde. Começando lá pelo pessoal que atende direto a população, o ACS, o ACE, é ele que vai na casa, é ele que tem um contato direto, ele é o primeiro contato. Né? E é interessantíssimo, eu estava até fazendo um desenho aqui, que na verdade ele tem que começar lá no bairro dele, na unidade dele, com quem está próximo dele ver a realidade dele. Né? Hoje nós temos protocolo para isso, a gente está ampliando para evitar que as pessoas vão, por exemplo, direto no hospital, direto na UPA, que primeiro ele passe pela unidade dele para ver a situação, para ele ter certeza. Depois que necessário, ele vai para uma outra unidade secundária e em situação de crise que ele vá efetivamente, aí sim, que ele vá para o hospital, que ele vá para uma internação. Isso tudo ficou muito claro agora durante o período da pandemia, né? Porque teve que se criar novos protocolos. E aí se mostrou, como apaixonada pelo SUS, né? Na verdade, mostrou o grau de organização que tem. Talvez falte divulgação, porque muitas vezes a gente como é que fala assim? Fala-se muito, mas a UPA X está lotada. Mas eu tenho a UPA Y. Na verdade, muita gente não tinha que estar lá na UPA ou na policlínica, ele tinha que estar lá na unidade de saúde do bairro dele, primeiro para ver lá qual que é a situação dele, para depois ele ir para um outro lugar. E muitas vezes o pessoal já corre, por exemplo, a UPA do Verdão, toda semana é uma festa, né? Aí eu falei, gente, eu vou lá para saber. Policlínica, perdão, a UPA é do lado, a UPA tá quietinha, né? Tranquilinha, né? A Policlínica do Verdão, toda semana, eu falo, Roberto, é um flash. Eu falei, vou lá, é possível, né? E aí fui para lá conhecer, aí eles me mostraram todo o procedimento, né? Aí o pessoal fala, não é possível. Aí eu falei, gente, mas não é possível. Fui lá, eles me mostraram como é que funciona, né? E aí eu comparei muito, eu tenho plano de saúde. Até outro dia alguém falou para mim assim, você tem que deixar o plano de saúde. Como secretário de saúde, você tem que dar exemplo. Eu vou avaliar. Que é o certo mesmo. E aí o que acontece? Você vai no hospital particular, vamos colocar
eu vou muito ali no Jardim Cuiabá, né? Aí você chega lá, às vezes a profissional fala para você assim, olha, o médico de plantão teve que fazer uma urgência. Você chega lá e fica sentadinho esperando ele voltar da urgência. Nas nossas unidades não é diferente do Jardim Cuiabá. Você vai chegar lá no Verdão, muitas vezes o profissional não vai estar lá para pegar aquela fila na hora. Pode ter ocorrido uma urgência, uma emergência, alguém que precisou mais e ele vai se deslocar e vai atender essa situação. Pode ser que o outro profissional que esteja lá precisa de ajuda e vai demorar a fila. Aí já vira um escândalo na mídia, porque não tem médico, o médico sumiu, o médico desapareceu, o médico não veio. E geralmente o pessoal, por esse conceito, já fala, o médico está deitado, ou ele está tomando cafezinho. Aí eu fui lá ver, falei, vamos lá descobrir. E fui lá em loco, vi toda a produção deles, já fui em outras unidades também. E o que eu estava conversando com o pessoal, talvez falta muita informação para a população. Né? O fato de você estar na urgência, na emergência, em qualquer unidade de saúde, particular ou pública, se ocorrer uma situação de urgência emergente, ela vai na frente. Tanto que nós estamos com um projeto agora que nós vamos colocar, né? Isso é um pedido do prefeito já antigo, que é o profissional que vai estar na entrada justamente para explicar para as pessoas, né? Eu posso ajudar, olha, o médico agora, nesse momento, ele precisou fazer, ele vai demorar um tempo nesse procedimento, depois ele retoma. E nós temos também umas situações que ninguém acredita, que eu vou falar que agora é verdade, porque eu fui em loco. Tem aqueles médicos também que o pessoal adora. Eu sei que eu tinha um pediatra que era coração da minha filha, né? Ou era ele ou não servia, né? E nas unidades nós também temos esses profissionais, né? Na unidade... Na Policlínica do Verdão, todo mundo fala, mas ninguém acredita, tem o Dr. Mário, que as pessoas se deslocam de vários lugares para atender com ele. Né? Aí eu fui lá, por exemplo, ele está na terça e na quarta, né? A quarta lota. Vai divulgar o horário Pode dele ir. mesmo? Não, vamos divulgar. Não, ele é na terça, não é na quarta. Ele é o da terça. O que acontece lá muitas vezes? Aí eu fui na quinta e fui na sexta. Eu falei, vamos lá fazer um teste. Cheguei na quinta, uma tranquilidade. Cheguei na sexta, uma tranquilidade. Falei, gente, que isso? Aí outro dia aconteceu uma situação também, se não me engano foi no pé da 90. O médico não foi. E aí foi. Gente, eu tive a paixão, eu saí de casa, eu fui lá. Cheguei lá, alguém esqueceu de colocar o nome do profissional no quadro. Estava em branco os dois médicos, mas os médicos estavam lá, já estava na mídia. Então, acho que hoje a gente precisa fazer um trabalho de resgate mesmo, mostrar para a população, né? Às vezes, muitas vezes, por ser sistema único, por ser SUS, por ser, como se diz, gratuito, as pessoas pensam muito mal. O profissional está lá e não quer trabalhar, o profissional isso, o profissional aquilo. E nós temos experiências lindas. Eu tenho... Esses meses que eu estou, 2 meses no máximo, eu já conheci gente com um grau de comprometimento que a população não imagina. Eles tiram do bolso, que é uma coisa que eu falei para eles, está proibido. Muitos tiram do bolso para fazer algumas coisas, que é um absurdo. Né? Eu falei para ele, mas isso a gente vai trabalhar. E nós vamos fazer todo esse trabalho de valorização. Né? Esse ano, por determinação do prefeito, nós vamos iniciar justamente lá na básica com os profissionais, né, os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias, que é aquele que vai na sua casa olhar se tem dengue, se não tem, o potinho, é o outro que vai lá ver como é que você está, que faz o acompanhamento, né, das pessoas para evitar justamente que elas fiquem doentes. E a gente vai, se Deus quiser, como é que fala assim, é a meta que o prefeito, desde quando nós chegamos, ele colocou, que é a gente melhorar cada vez mais o sistema único.